queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler um texto como base para aquilo que a gente vai conversar hoje. E eu gosto desse texto que ele é poderoso, né? Assim como todos os outros, mas esse texto é poderoso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, ó. Porque nunca e jamais, olha que coisa interessante, né? As duas afirmações na mesma frase, nunca e jamais. Então ele está falando jamais, quer dizer, concernente até hoje, né? Em outras palavras, nunca aconteceu e nunca está falando dali para frente, né? Então, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda profecia bíblica, ela é resultado de um homem que foi movido pelo Espírito Santo para escrever. E eu queria usar esse texto como base e designar um título, né, para aquilo que a gente vai conversar, que é aquele do slide ali, ó. Aí, muito obrigado. Me deu uma corrigida bonita ali, ó. A segurança de crer na Bíblia como palavra de Deus. Por quê? A gente já sabe que a Bíblia é palavra de Deus. A gente lê nela, crê e pratica, obedece, né? A Bíblia como palavra de Deus. Mas eu queria hoje não só pregar, eu não queria pregar sobre a Bíblia como palavra de Deus, eu queria ensinar, né? Porque a gente pode ter segurança na Bíblia como palavra de Deus, entrando inclusive no conceito teológico, histórico e científico mesmo, né? Porque nós podemos ter segurança nisso, nessa declaração de fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma das principais, ou a principal afirmação da nossa fé, declaração da nossa fé. Sem ela, toda a nossa fé esmoreceria. Não seria possível conhecermos o Evangelho, por exemplo, né? Então, queria, na verdade, hoje visitar esse assunto, estudar esse assunto com você. Pode passar ali, então tem um primeiro slide de apresentação, de introdução ali, ó. Em meio a tantas dúvidas, opiniões e incertezas, é um alívio saber que Deus nos deixou a sua palavra. Quando abrimos as Escrituras, não estamos diante de um livro qualquer, mas de uma mensagem que o próprio Senhor quis comunicar ao seu povo. Por isso precisamos aprender não apenas a ler a Bíblia, mas também a confiar nela com segurança e reverência. Então a gente até hoje estudou como pregar a Bíblia, né? Eu diria que essa seria um adendo, uma aula complementar que vai falar sobre por que pregar a Bíblia, né, como palavra de Deus, né, poderosa como ela é. Eu queria dividir esse assunto em 4 pontinhos ali, 4 tópicos. Primeiro, ver a Bíblia como uma revelação especial de Deus. Segundo, entender como que a Bíblia chegou até nós. Terceiro, a preservação da sua inspiração, da sua verdade, da sua autoridade. E, por final, né, as implicações que isso traz. Então, primeira coisa lá, pode passar, meu bem, a Bíblia, ela é uma revelação especial de Deus. Teologicamente, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Há 2 maneiras de conhecer Deus. A revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus, né? A revelação geral de Deus é como diz em Romanos 1:20 ali, ó, está escrito que não somente as coisas invisíveis de Deus, também como o seu eterno poder e sua divindade são entendidas e claramente vistas nas coisas que o próprio Deus criou. E a teologia chama isso de revelação geral. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que os homens são indesculpáveis, até mesmo se o evangelho não chegar até eles. Por quê? Porque toda natureza indica, toda natureza aponta que existe um Deus criador, né? Basta o homem ter o mínimo de raciocínio ali, né? O mínimo de força no seu pensamento, imaginar quem criou uma montanha desse tamanho, quem sustenta um pássaro no ar, né? Quem faz com que os mares, né, se movam de maneira ininterrupta, né? O homem pode até ter explicações científicas para isso, mas Deus é o arquiteto por trás de todas essas fórmulas que fazem, né, o universo funcionar como funciona, a natureza funcionar como funciona, a cadeia natural das coisas, como elas são. Então, isso é chamado na teologia de revelação geral. Mostra de alguma maneira Deus, apresenta o homem
Deus como Criador, como poderoso, como sustentador, como provedor e etc. Porém, tudo que temos na criação é um princípio da revelação de Deus. Ele mostra Deus de maneira muito superficial, introdutória. E essa revelação concedida por Deus através da natureza se alcança pela capacidade cognitiva do homem, né? Subjetiva também, mas pela sua razão. Quando o homem está algemado, porém quando o homem está algemado de seus pecados, sua alma angustiada, a natureza e a razão são insuficientes para trazer refrigério com respostas mais profundas e mais claras. No entanto, não há razão para o homem andar tateando e perdido em dúvidas e ceticismo, porque Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. A origem da Bíblia está baseada exatamente nisso, no desejo de Deus se revelar ao homem. Portanto, a Bíblia nos foi entregue para que reconheçamos Deus como ser supremo e Jesus Cristo como suficiente Salvador. E é por isso que a Bíblia é teologicamente chamada de revelação especial de Deus. Então, a origem da Bíblia está baseada no desejo de Deus se revelar ao homem. A natureza, a criação de alguma maneira revela a Deus, mas Deus deseja não só que todos sejam salvos, como diz 1 Timóteo 2,4, mas que sejam conhecedores de plena verdade, o conhecimento da verdade. Então a Bíblia ela existe baseada nesse desejo de Deus, de revelar ao homem não só toda a verdade, mas a verdade de quem ele é, de quanto o homem precisa dele, a verdade da sua vontade, do seu propósito eterno. Pode passar ali, Mi, fazendo favor. E como essa palavra tão poderosa, a palavra de Deus, chegou até nós? Então, eu queria... Pode voltar para o slide anterior, fazendo favor, meu bem? Eu queria explicar tudo antes de você ver aquelas imagens ali, senão você vai acabar prestando muito mais atenção nas imagens e vai perder um detalhe importante da explicação. Então, assim, a Bíblia ela é objeto do desejo de Deus se revelar. Deus quis se revelar e Ele escolheu fazer isso através de homens e através de um livro. Certo? Através de um homem e através de um livro. E Deus usou homens para isso. Esses homens que Deus usou para fazer isso são chamados de agiógrafos. Agiógrafos. H-A-G-I-ógrafos. Que são a junção de duas palavras ali. Hagi, santos. E grafos de grafia, escrita. Então, homens que escreveram, homens santos, homens que escreveram coisas santas, escrituras santas, essa é a soma das duas palavras, e agiógrafos, autores sagrados, autores do texto sagrado, ou escrita sagrada, a gente monta ali a ideia da etimologia baseado nisso. Esses homens receberam a inspiração de Deus que resultou nas escrituras. Por isso que Pedro vai dizer que ninguém jamais escreveu uma profecia por vontade humana. A vontade humana, ela não participou da inspiração. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos aqui é a mesma palavra, por exemplo, no grego utilizada ali para a viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele entrou no naufrágio, que aquele barco que eles tentaram remar e desistiram porque as ondas moviam com força aquele barco. Então, influenciou fortemente. É isso que o texto quer dizer aqui em 1 Pedro, que os autores das Escrituras foram fortemente influenciados por Deus, que o resultado das Escrituras é uma ação influenciadora e poderosa na vida desses homens. Como esses homens foram influenciados? Das mais diversas formas. A Bíblia é resultado da escrita de homens influenciados por Deus, mas não quer dizer que todos eles foram influenciados da mesma maneira. Quer ver? Passa para mim o slide, meu bem, faz um favor. Agora sim. Primeiro, alguém abre para mim Jeremias 32, alguém abre Jeremias 32, outro abre Apocalipse 1, 9 ao 11. João, você abre para mim aí? Apocalipse 1, 9 ao 11. Pastor Fer, abre para mim Daniel 7:1. Daniel 7:1. E o Jean abre para mim Lucas 1, do 1 ao 4. Pode voltar o slide lá, meu bem, para a página anterior. Só para nós não ficar vendo a figurinha ali e perder o raciocínio aqui, tá? Então, eu quero conferir com você como esses homens, os agiógrafos, os homens santos, foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever a Bíblia. Você vai perceber
que esses homens chegaram no mesmo resultado, isso é, a palavra de Deus, a produção da palavra de Deus, mas por meios diferentes. Quer ver? Quem abriu Jeremias 32, lê bem alto para mim lá. Ó. Pode ler, meu querido. Você abriu aí já? Jeremias 32. 32. Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que eu te tenho falado. Beleza. Olha que interessante. Aqui, Deus chama Jeremias e fala assim, ó. Escreve num livro todas as palavras que eu lhe tenho falado. Outra tradução diz dito como a minha. Então, o livro de Jeremias, que é a palavra de Deus, é resultado de um ditado de Deus a esse homem. Lembra na época da escola lá? Que a professora estava com preguiça de escrever lá no quadro e ela falava assim, ó. Ditado! Você abria lá o caderno e ela ia falando. A natureza. A natureza. A natureza é não sei o que, fundamental, e você ia escrevendo. Aí você se perdia, o que você falou, pastor? Professora, né? Então, Deus ditou a Jeremias, escreve num livro tudo, ou todas as palavras que eu vos tenho falado, que eu o tenho falado. E Jeremias escreveu o que Deus falou. Então ele ouviu Deus mesmo falando com ele e escreveu cada palavra que Deus falou. Agora olha que interessante. O profeta Daniel aqui, Daniel 7:1. Ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu um resumo do seu sonho. Olha que legal. Daniel 7:1. Estava Daniel deitado lá e teve um sonho, e ele escreveu o resumo do seu sonho. Então a inspiração através de Jeremias foi um ditado de Deus, a inspiração através de Daniel não foi um ditado de Deus, mas foi um sonho que Deus deu a ele. Perfeito? Agora olha o que o Gia vai ler aqui em Apocalipse 1. É o João? Desculpe, então pode ler. Pode ler. Apocalipse 1, qual que era? 4-9, não lembro. 9-11, por favor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia. Beleza. Joia. Ó como que Deus inspirou o apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse. O que vês, escreve num livro. Então, Jeremias foi o que ouviu. Daniel foi o que sonhou. João foi o que? Em espírito ele teve uma visão. Ele não diz, eu estava dormindo e tive um sonho. Ele fala, em espírito vi. E Deus falou, escreve o que vês. Agora, o Gia vai ler o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. É isso, né, Gia? É? Então, por favor, bem alto. Ó. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha que interessante, o evangelista Lucas, ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. E ele está dizendo para nós no primeiro versículo até o quarto o seguinte, eu sou um historiador. É isso que ele está dizendo, estou parafraseando ele. Eu sou um historiador. E eu achei por bem investigar todas as coisas que o Senhor Jesus passou, viveu. Eu fui atrás de todas as coisas que falaram. Eu interroguei as pessoas que estavam lá. As pessoas que ouviram falar, várias testemunhas. E achei por bem relatar tudo para você.
amigo de Deus, Teófilo, e escrever tudo isso daqui. Ó, diferente de Daniel, diferente de Jeremias, diferente do apóstolo João, o evangelista Lucas, o seu livro é resultado de uma pesquisa histórica. Deus influenciou Lucas, ou abençoou Lucas, ou usou Lucas na sua pesquisa histórica, que resultou hoje no Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, o que eu quero destacar com você? Que esses homens santos, agiógrafos, são santos não porque são diferentes de nós, né? Agiógrafos, escrita sagrada, porque o que eles produziram é sagrado, certo? Esses homens foram inspirados de maneira diferente, que resultou no mesmo material. Então não importa o meio pelo qual eles, a pessoa que inspirou eles, o Espírito Santo, a forma é diferente, mas o resultado é o mesmo, beleza? Esses homens produziram um material. Esse material é chamado de autógrafos. Os agiógrafos, homens inspirados por Deus, desse jeito que nós vimos agora, escreveram os autógrafos. Autógrafos é a junção de duas palavras. Grafos a gente já viu, escrita, auto, de autoria própria, singularidade. Então, textos singulares, que não existem outros iguais, é isso que significa autógrafos, que são os textos sagrados, a Bíblia Sagrada. Não existe algum livro no mundo, existe algum livro no mundo igual que esses homens escreveram a próprio punho? Não. Existe algum livro no mundo que Deus ditou e uma pessoa escreveu a não ser esse? Não. Não existe. Por isso, autógrafos, textos únicos. Que eu quero dizer para você que os textos que esses homens produziram são a palavra de Deus e não contém erros nenhum. Diga, são inerrantes. Não possuem erros. Esses são chamados os autógrafos, os textos originais. Eles não possuem erros. Por quê? O que Deus falou, eu escrevi. O que eu vi, eu escrevi. O que eu pesquisei, eu escrevi, iluminado por Deus. Então não possuem erros. São os autógrafos, tá bom? Os autógrafos não existem mais. Não existem. Se Lucas escreveu num pergaminho, pergaminho não dura para sempre. Ele desfalece com o tempo. Se escreveram em couro de animal também acaba com o tempo. Perfeito? Os autógrafos se perderam na história. Desapareceram, sumiram, não existem mais os autógrafos. Então eu estou dizendo para você que não existem mais os textos inerrantes, não existem mais. Os textos originais, a primeira cópia não existem mais. Como é possível, agora a gente vem para o título da nossa aula, como é possível então, pastor, termos segurança na Bíblia como palavra de Deus, se esses textos não existem mais, se esse material não existe mais? É porque, apesar dos autógrafos não existirem mais, existem ainda os manuscritos. O que são os manuscritos? São as cópias mais antigas dos textos originais. Então não existem os autógrafos, mas existem cópias, manuscritos, que são textos que tiveram acesso ao material original. Pessoas que viram o material original e que copiaram. Os manuscritos existem. A igreja possui mais de 80 mil manuscritos. Do Novo Testamento ela possui mais de 5.800 manuscritos. Mais de 5.800 cópias de um texto original. O mais antigo que a gente tem, por exemplo, do Novo Testamento, é o manuscrito do Mar Morto, que foi encontrado em 1947 ali, mas ele é um texto, um material do século I. Olha que coisa interessante. Existe um material da época de Paulo. E a igreja preserva isso no museu em Israel. Então, apesar de ser encontrado isso em 1947, esse material ele tem mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos. Então, os manuscritos são a cópia dos autógrafos. Até aí tudo bem, gente? Tá dando para entender? E como que a gente pode chegar no texto original, no material inerrante, pastor, se eles não existem mais? Por causa de um trabalho chamado alta crítica, ou crítica textual. O que a crítica textual faz? Ela pega todos esses manuscritos, ela faz 3 coisas. Ela coleta os manuscritos,
compara esses manuscritos uns com os outros e reconstrói o texto original dos autógrafos, sem ter os autógrafos, com 99,9% de precisão. Fazendo um trabalho assim, ó. Quer ver? Pode passar o slide 2 vezes, Mi. Pode. Ah, isso. Olha ali embaixo ali, deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou subir aqui, tá, irmãos? Se eu subir, atrapalha aí, né? Então, ali, ó. Tem quatro pergaminhos ali, 4 manuscritos ali, ó. Embaixo ali, ó. Escrito Jesus é a salvação, Jesus é a salva, Jesus é a salvação e Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Perfeito? Vocês estão vendo ali 4? Eles estão escritos. O que está escrito neles é a mesma coisa, exatamente? Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Não. O que está escrito neles é exatamente, exatidão, perfeitamente a mesma coisa, sim ou não? Não. Não, isso mesmo, não. Por quê? Porque tem diferença de um para o outro, você concorda? Sim ou não? Um acento, falta uma letra, ou falta um pedaço de palavra, etc. Perfeito? Os manuscritos, eles não são inerrantes, porque é uma cópia. Eu posso copiar errado. Além disso, o tempo pode desgastar uma letra. O tempo pode rasgar uma folha. Perfeito? Então eles não são inerrantes. Apesar de copiarem texto de algo que não tem erro, os manuscritos não são inerrantes. E agora, pastor? Mas a coleção de todos esses manuscritos faz eu acessar o texto inerrante através da comparação da crítica textual. Como que a crítica textual faz? Ela reúne esses materiais ali, tem 4 folhinhas de manuscrito do mesmo texto. Eu quero que você imagine 5.800 folhinhas, uma do lado da outra. E a gente vai ler o mesmo versículo. E o versículo diz que Jesus é a salvação. A primeira folhinha de manuscrito diz assim, ó, Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. A segunda folhinha de manuscrito diz, Jesus é a salva. Já tem diferença aí. Um diz que é, outro diz que é e. Um diz que é salvação, outro diz salva. Mas a terceira folhinha de manuscrito diz, Jesus é a salvação. E a quarta folhinha diz, Jesus é a salvação. O que eles fazem? Eles comparam esses 5.800 manuscritos e eles filtram a diferença que há entre eles. A chance da primeira palavra ser Jesus é enorme, porque se em 4 folhinhas ali só uma não é Jesus, significa que 25% dessas 4 folhas tem uma diferença não é nem substancial, irrelevante, irrisória. Falta um S. Pode ser porque o tempo apagou, pode ser que eu errei mesmo, mas as outras cópias de manuscritos me asseguram que ali está faltando S, porque eu sou um manuscrito sem S no meio de 5.800 que tem o S. Está dando para entender? Então, deduz-se que a primeira palavra é Jesus. Aí eu vou acessar a segunda palavra. A segunda palavra dizer, ali dizer, ali dizer, ali dizer, a quinta sexta 5.800. De 5.800 manuscritos, 5.605 diz que é. Outros diz que não tem, outros diz outros está apagado, não dá para entender, outros está rasgado. O que eu deduzo? Que a segunda palavra é? Então a alta crítica ela remonta o texto com precisão, comparando os manuscritos. Está dando para entender? Então, lendo esses 4 manuscritos, qual é a frase que faz sentido ou qual é a frase que os copistas dos manuscritos quiseram copiar dos autógrafos, na opinião de vocês? Qual é a frase? Você percebe que você reconstruiu o texto original sem ler ele. Tem um ali, só que eu tinha escrito Jesus é a salvacão. Pedi para a imagem criar esses pergaminhos, ela corrigiu o texto. Mas você conseguiu reproduzir ou reconstruir o texto original baseado em manuscritos sem ler o texto correto. Olha que coisa interessante.
A crítica textual faz isso. Ela consegue acessar o texto original sem acessar o material original. Como? Coletando o máximo de manuscritos possível sobre aquele texto, comparando minuciosamente esses textos e reconstruindo eles, tomando esse tipo de dedução segura. Então, o resultado dessa análise de crítica textual é isso daqui. Ó. O que você tem na sua mão, escrito Bíblia Sagrada, 0,01 não está correto, não é que não está correto, é que foram, nesse processo de alta crítica, não foi encontrada a maioria dos textos, não foi encontrada uma maioria na soma dos manuscritos que me fornecesse ali a cedilha que faltou, a vírgula que faltou, o ponto que faltou. Então, esse 0,001 não diz respeito a coisa substancial, teológica, geográfica, histórico-cultural. Não diz. Esse 1% é do nascimento virginal de Maria. Não, pode ter certeza que esse 1% pode ter sido se o nome do cara era com Z ou com S. Pode ser se no final da frase tinha ponto ou não tinha. É nisso. E aí a alta crítica reconstruiu de acordo com o máximo possível de informação que teve dos manuscritos ou do contexto daquela passagem. Aí, nesse tipo de texto, sabe o que acontece? A tradução é tão fiel e tão segura que ela reconstrói o texto entre parênteses. Toda vez que você lê a Bíblia e vê um texto entre parênteses, é essa situação. Você tem o exemplo, pastor? Tenho. Abra lá a tua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 7. Abre lá. Esse é um exemplo de que a crítica textual deduziu uma parte do texto, mas que ela não teve fundamentos suficientes para traduzir 100% o texto como ele diz, mas teve fundamentos para escrever aquilo. Você está entendendo, João? Ela teve fundamento para escrever aquilo, ela traduziu aquilo que ela escreveu, é traduzido, é fiel. Ela só não teve a maioria dos manuscritos dizendo a mesma coisa, mas ela teve uma boa parte. Por exemplo, 49% dos manuscritos não é a maioria, mas é uma parte significativa. Você concorda comigo? Então, beleza. Então, olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 7. E, inclusive, alguns textos vai estar diferente do meu aí. Por quê? Porque algumas traduções da Bíblia optaram por não colocar. Olha que interessante. Então, a minha diz assim, ó. Pois há 3 que dão testemunho. E isso está escrito mesmo nos manuscritos que são cópias dos autógrafos. Aí diz assim, ó, entre colchetes. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Fecha colchetes. Esse texto é um exemplo clássico de que não existia maioria dos manuscritos afirmando essa parte. Mas uma boa parte dos manuscritos diz isso. Por isso foi colocado em colchetes. Ele está dizendo, ó, não é a maioria dos manuscritos que diz isso, mas uma parte significativa. Deu para entender? Isso é um exemplo clássico do 0,001, que não é o que eles afirmam, não é verdadeira, é verdadeira. Ela só não tem a maioria dos manuscritos afirmando a mesma coisa. Falta em alguns e outros tem. E ela preferiu colocar que uma parte significativa. A Bíblia de alguém está diferente nessa parte? Tá? Pode ler, meu bem, por favor. Porque 3 são os que testificam no céu. Certo. 2 pontos. Né? 2 pontos. O Pai e a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Posso dar uma olhadinha no teu? Deixa eu ver, licença, meu bem. 5,7. É isso? Deixa eu ver aqui. Ó, isso mesmo. O dela já não tem colchetes. O dela, o tradutor já nem se preocupou nisso. Teu não fecha o colchete? Não, teu fecha, então pode ver, meu bem. Fecha no versículo de baixo, tá? Pode ver que ele fecha no 8 ali. No terra. Deixa eu ver aqui. Licença. Fechou, né? Ó. Então ele fecha. Então,
Perceba que tem a diferença de um para o outro. Aqui tem colchete, cara, a tradução é legítima, mas eu preciso ser legítimo com o meu leitor também. Vou dizer para ele que a maioria dos textos não tem isso aqui que eu vou pôr. Por isso, por exemplo, que tem textos, agora me escapou exatamente qual, que tem algumas Bíblias e outras não tem. Por conta disso. Tá bom? Ficou claro? Pergunta? Ficou mesmo? Então, beleza. Então, olha aqui, ó. Aqui está explicadinho de maneira ilustrada todo esse processo da origem da Bíblia até se transformar no livro que você tem, a Bíblia da Mulher, Bíblia da Mensagem Expositiva, Bíblia do Homem que Ora, Bíblia do Adolescente Aventureiro, Bíblia NVI, Bíblia NA, Bíblia RCA, não sei o que, 1969, NTLH, NVI, NTA, isso e aquilo. Como que acontece a Bíblia? Acontece assim, ó. Primeiro ponto lá, ó, Deus usou homens para escrever do jeito que vocês viram. Esses homens são os agiógrafos, foram inspirados do jeito que a gente viu. O resultado dessa inspiração é o número 2, os autógrafos, os textos originais. Esses textos originais são inerrantes. Eles não existem erros. Por quê? Porque a Bíblia é palavra de Deus. Deus não erra, logo a Bíblia não tem erro. Beleza? Simples assim. Bíblia é palavra de Deus. Deus pode errar, sim ou não? Então, logo a palavra de Deus não tem erro. Perfeito? Então, os autógrafos. Mas qual é a objeção? Os autógrafos não existem mais. Cadê o autógrafo? A gente não tem o material autógrafo. Mas a gente tem acesso ao que esse material original tinha, o conteúdo dele, através do quê? Da crítica textual ali, ó, dos manuscritos. São cópias que têm sua data de produção mais próxima dos originais. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, são considerados o exemplar mais antigo da Bíblia e a datação mais aceita entre o século II e meados do século I. Estão guardados no Santuário do Livro, uma ala do Museu Israel em Jerusalém. Foram encontrados por volta de 1947, depois da guerra logo. Né? E aí, a cópia ou a tradução dos manuscritos resulta nas diversas traduções que temos da Bíblia. Por isso que você vai ver, às vezes, um pregador falando assim, essa palavra aqui, no grego, ela significa isso. Por quê? Quando ele fala do grego, ele está pegando do manuscrito mesmo. Não está pegando do português aqui. A português também, traduzido em grego, também é outra coisa. Não. O que aqui está escrito no manuscrito, na maioria dos manuscritos? A maioria é isso. Então eu confio na maioria dos manuscritos que são cópia dos autógrafos, por isso que ele está pegando o original. Deu para entender? Sim ou não? Então beleza, pode passar esse slide, meu bem. Vamos recapitular também uma outra coisa aqui, que é a preservação da sua inspiração e verdade. Não temos a preservação do material, mas temos a preservação do conteúdo. Está aqui a prova real. Né? Então, possuímos milhares de manuscritos, só do Novo Testamento quase 6.000, e garantimos o texto original dos autógrafos através de um trabalho de crítica textual que coleta os manuscritos, compara e reconstrói, mesmo sem possuí-los, como no exemplo que a gente viu abaixo. Mesmo sem termos acesso aos autógrafos, a crítica textual garante a reconstrução do texto com 99% de precisão. Assim, podemos confiar com segurança que Deus preserva a integridade de sua palavra, apesar de todos os desafios do tempo e da história. Né? Então, último tópico, pode passar lá. Aplicações práticas. Né? Que isso tudo, que implicações isso traz? Né? Que isso tudo exige na minha vida? Primeiro, nós precisamos ter a Bíblia como autoridade máxima em matéria de fé e prática. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus preserva a sua palavra de uma maneira que ela chega até nós hoje, um texto que Moisés escreveu, primeira coisa que nós precisamos entender, como filhos de Deus e como corpo místico de Jesus, que é a igreja, a Bíblia é a autoridade máxima em matéria de fé e prática. Diga assim, a Bíblia é a autoridade máxima em matéria de fé e prática. Matéria de fé, aquilo que a gente crê, prática, aquilo que a gente vive. Os nossos costumes precisam ser ditados por ela. Nosso culto precisa ser ditado por ela. Nossa vida piedosa precisa ser ditado por ela. O que a gente crê precisa ser uma crença definida por ela. Certo? Isso é muito importante para os filhos de Deus, para a igreja de Jesus, porque se é a palavra de Deus, qual palavra vale mais? A de um homem? A de um líder de homem? Por exemplo, falando dos católicos, de um papa? Falando dos evangélicos, um pastor? Qual palavra tem mais peso? A Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima.
né? As lideranças estabelecidas por Deus, elas precisam governar baseado nas Escrituras, legislar baseado nas Escrituras. A Bíblia precisa ser, por isso, toda vez, irmãos, que alguém impor a você, ou pedir, ou direcioná-lo a fazer algo diferente do que Deus já direcionou nas Escrituras, isso precisa ser questionado. Isso precisa ser pensado, analisado. Será que é isso que você quis dizer mesmo? Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade máxima. Deus preservou a sua palavra até nós hoje. Ok? Beleza? Sim ou não? É importante eu destacar isso, por quê? Porque a gente está vivendo um tempo, principalmente a geração de vocês, ela vai viver um tempo de muita relativização. Vai viver? Não. Começou a viver um tempo de relativização. O que é relativizar? É questionar a autoridade. É dizer, não, será que é isso? Será? Né? Então, o que é relativização? Tem a Bíblia é a palavra de Deus. A relativização das Escrituras vai vir por dois caminhos. Primeiro, de algo que é chamado de racionalismo teológico, que é definir uma vida com Deus através do que eu penso, não através do que está escrito. É só se aquilo que está escrito faz sentido para mim hoje. É se eu penso, né? Exemplo, pastor, dou exemplo. Ah, que absurdo! Nessa cultura aqui, a mulher obedecia o marido, mas agora não precisa. Não precisa nem ter marido, pode ser duas mulheres, nós precisamos se atualizar. Isso faz sentido para mim hoje, ó. Não faz, tá? Não faz sentido para mim hoje. Você está gravando, olha aqui. Não faz sentido. Mas assim, é o racionalismo teológico, está entendendo? A Bíblia é palavra de Deus desde que faça sentido para o tempo contemporâneo, para os valores contemporâneos. Desde que ela converse com aquilo que parece coerente. Isso é racionalização da Bíblia, uma relativização dela. Por exemplo, aborto, não, hoje em dia precisa. Ali Deus, não, mas é que ali a humanidade estava sendo formada. Ali o homem não tinha meios seguros de realizar o aborto sem colocar em risco a mãe. Hoje não. Deus me livre. Você acha que é justo uma mulher ter um filho que não queria? Não faz sentido para mim. Então não faz sentido. Então a Bíblia precisa ser mudada. Esses discursos são assim. A Bíblia precisa ser ditada. Já viu alguma coisa assim? Não. Até assustaram a gente. A Bíblia vai ser ditada. Irmão, não estou nem aí se a Bíblia for ditada. Se ela for editada, foi editada no Brasil. Mas faz 2100 anos que tenta editar a Bíblia e não consegue. Fique tranquilo. Não existe nada que a igreja vive hoje que ela já não viveu na história. Nada, nada, nada. Covid já viveu, pandemia até pior. Não viveu ataque à Bíblia, ataque à perseguição religiosa, política, não existe nada. É só a gente olhar como nossos irmãos passaram e fazer igual. Outro tipo de relativização da autoridade das Escrituras, estou falando da Bíblia, é a autoridade máxima em matéria de fé e prática. Racionalismo é uma coisa, vamos pensar mais atual, isso é muito conservador, tal. Não é conservador, palavra de Deus, não estou falando em política. Outro meio, aí fala muito mais para nós pentecostais. Se esse lado aqui fala mais dos tradicionais, esse outro lado fala de nós pentecostais. É o experiencialismo teológico, que é definir uma teologia muito mais baseada no que eu sinto e nas minhas experiências do que no que está escrito. É assim, por exemplo, que surgiram algumas religiões, de homens afirmarem experiência de coisas que a Bíblia diz que não é possível, e por acreditarem naquilo que eles viveram, criaram crenças e religiosidades que fundamentam essa crença, mas desvaloriza aquilo que a Bíblia diz sobre isso. Dá um exemplo, pastor Dô. Um jovem de 16 anos chamado Joseph Smith estava querendo escolher qual igreja congregar. Batista, presbiteriana, não sabia, e ele foi com toda a pureza do seu coração orar na chácara da sua família, porque leu no livro de Tiago que aquele que pedia a Deus sabedoria, Deus vai dar, e ele foi. Acontece que, chegando lá, ele afirmou ter visto Deus e ter visto Jesus Cristo. Ele viu Deus e Jesus Cristo em pessoa. E ele disse que ao ver Deus e Jesus Cristo, Deus falou para ele, nenhuma igreja presta.
A que presta é que eu vou escolher você para fazer. E ele falou assim, eu vou fazer uma igreja? Só que você não adianta nada fazer uma igreja nova com a Bíblia velha, você vai fazer uma Bíblia nova também. E você é o escolhido para escrever a Bíblia nova e criar a igreja nova. E aí ele guardou aquilo no coração, passou alguns anos, ele disse que um anjo visitou ele e falou assim, embaixo de uma montanha lá em Manchester está escondido as pedras da revelação da nova Bíblia. E esse anjo ajudou ele a desenterrar, encontrar essas tábuas e resultou no livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo que ele disse. Olha que coisa interessante. Mas, se esse jovem tivesse sido cuidado por alguém, ou ouvido alguém, às vezes foi a história não conta, que leu, por exemplo, o livro de Gálatas, capítulo 1, Paulo já vai escrever lá o seguinte, a partir do versículo 6. Olha, irmãos, se nós, os apóstolos, ou até mesmo um anjo aparecer para vocês, dizendo que existe outro evangelho, diferente do que eu já vos tenho ensinado, amaldiçoa ele, porque ele não é anjo, coisa nenhuma. E Paulo afirma de novo no verso 8, amaldiçoa, ou seja, ele é anátema. Ele não leu isso. Se ele tivesse lido o livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 33, onde Deus diz assim, homem nenhum pode me ver e continuar vivo. Se ele pudesse ter lido o livro, se não me engano, de Tiago, que diz assim que Deus habita em luz inacessível, a qual homem algum viu e jamais verá. Ele teria entendido que aquele que ele viu não era Deus, porque Deus disse que ninguém pode contemplá-lo ainda. Apocalipse diz que na glorificação dos corpos nós o veremos. Mas ainda não pode, entendeu? Ele não teve a Bíblia como autoridade máxima de fé e prática. Ele colocou a sua experiência na frente do que as Escrituras dizem sobre o que ele viveu. E ele acabou se perdendo. Então, todo tipo de relativização da autoridade da Bíblia entra por caminho perigoso. Quem está me entendendo, diga amém. Então, aplicação prática. A Bíblia precisa ser número 1 na nossa vida. Que ela falou, está falado, pastor, mas eu vi. Questione o que você viu, mas não o que Deus disse. Eu prefiro questionar o que eu vejo, sonho, escuto e penso, mas não questiono o que a Bíblia diz. Fechou. Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade máxima. Beleza? Deus nunca vai cobrar você de obedecer o que Ele falou. Tá bom? Segunda coisa ali, se ela é palavra de Deus, nós precisamos reverenciar e crer em tudo que ela diz. Tudo. Pastor, o que você crê das Escrituras? Tudo. Você crê que Josué orou e parou o sol? Baleia, o peixe grandioso? Sim. O cego, o cara do tanque? Sim. Betesda? Aham. Tudo. Existe alguma parte que você não crê? Não, tudo. Ou eu creio em tudo, ou eu não creio que ela é a palavra de Deus. Beleza? Terceira aplicação prática. Precisamos conhecê-la, né? Conhecer a Bíblia, conhecer o coração de Deus. Se Deus quis, como a gente viu em 1 Timóteo 2,4, se revelar aos homens pelas Escrituras, eu preciso aceitar isso, receber essa graça de Deus. Deus quer se revelar aos homens. Primeiro meio de revelação, tem natural e tem a especial. Especial, como a gente viu, é a Bíblia. Então eu vou ler, vou conhecer, eu preciso ter contato. E por último, obedecer lá, né, irmão? Se ela é a autoridade máxima, a gente só bate continência para ela. Entendeu? Só bate continência. As conversas dos filhos de Deus são sobre o que a Bíblia diz. A resolução dos filhos de Deus é o que a Bíblia diz. Pastor Nel, hoje, a gente tem um tempo aqui, né, de oração, leitura da Bíblia junto aqui com os pastores que trabalham integral, e hoje ele falava sobre isso. Que os homens, os apóstolos, escolheram um no lugar de Judas porque a Bíblia diz que outro assumiria o seu lugar. Olha que legal. A conversa deles era decidida e ditada pelas Escrituras. Eles dividiam e tinham tudo em comum porque o livro de Êxodo diz que não deveria haver pobre no seu meio. Então a Bíblia governava as suas assembleias, as suas reuniões. Da mesma maneira, a Bíblia precisa governar as nossas conversas, irmãos, e não só as nossas conversas mesmo, as nossas decisões, as nossas discussões, né? Tá bom?